Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A tragédia climática no Rio Grande do Sul segue alcançando níveis históricos. Depois da destruição do interior, a região metropolitana de Porto Alegre sofre com alagamentos. Todas as equipes do Jornal da Record vão mostrar para você um panorama da situação. Hoje, o jornalista Roberto Cabrini chegou ao estado em um voo da Força Aérea Brasileira. Manhã de segunda-feira, Base Aérea de Brasília. Aqui me encontro com os militares da Força Aérea Brasileira. Estamos prontos para a longa jornada em 2 cargueiros militares que vão para a zona da tragédia, no Rio Grande do Sul. Além de jornalistas, os aviões transportam 18 toneladas de mantimentos de um hospital de campanha. Enquanto isso, vozes ecoam. Sola a tábua, sola a tábua. Assim como as imagens que chocam o Brasil e o mundo nos últimos dias. Às 10h37 da manhã, decolamos na aeronave KC-30. No trajeto, surgem novos depoimentos, novos registros. Gente que se arrisca para salvar vidas, mesmo à beira da exaustão. O pessoal da enfermagem que puder vir ajudar, a gente está precisando, está saindo muita gente de dentro d'água, tá? Então venham, ajudem. 2h30 depois, o cenário de destruição se apresenta lá embaixo. Um estado tomado por inundações que não param de tirar vidas. O pouso na base aérea de Canoas, cidade de 348 mil habitantes, na Grande Porto Alegre, é o início de uma grande missão de resgates e de salvamentos. Nesse momento, o hospital de campanha, que veio pelo avião da FAB, está sendo descarregado aqui na base aérea de Canoas. Daqui, ele segue para a cidade de São Leopoldo, a 30 quilômetros daqui. Este hospital de campanha tem capacidade para 30 leitos, leitos que são decisivos para se salvar vidas. Por terra, a cada pedido de socorro, equipes de bombeiros e voluntários se mobilizam. A notícia de possíveis sobreviventes leva um grupo até essa casa, mas nenhum sinal dos moradores do local. Aqui o rompimento de um dique, mas a inundação do rio Caí agravou uma situação que já era insustentável. Estamos nos aproximando de um dos locais mais importantes dessa tragédia aqui no Rio Grande do Sul. Esta é a entrada do bairro Matias Velho, aqui em Canoas. E esse é o cenário. Vejam só, a população tentando encontrar formas de resgatar sobreviventes e também de encontrar mortos. O que a gente sente aqui é uma revolta muito grande, porque as pessoas buscam, na sua própria iniciativa, encontrar soluções para o que está acontecendo aqui. Está faltando de gente para mão humana para ajudar, verba. Ontem de noite nós não tínhamos nenhuma pilha aqui para lanterna na madrugada. Nós também estamos precisando de barcos, que está estragando os barcos, e a gente tem que esperar o comando para vir de novo e arrumar a situação. Mesmo com muita dificuldade, vocês conseguiram resgatar muitos animais. Quantos animais vocês calculam ter sido resgatados hoje? Eu tenho um número de ontem. Eu vi muitos, eu vi dezenas. 85. 85 ontem, animais. Das 8 às 7 da noite. Depois a gente não contou mais animais. Mas pessoas foram resgatadas ontem, 38 pessoas. Entre 7 da manhã às 5 da manhã. E agora a outra lista vai vir só quando a gente finalizar aqui. E ainda tem muito trabalho pela frente. Temos muito trabalho e precisamos, sabe do quê? De gente, de verba, ajuda. Nós estamos aqui voluntariamente 3, 4 dias sem dormir. Para vocês ainda tem sobreviventes lá? Tem sobrevivente, tem pessoas que nós estamos resgatando e não querem vir. Tem pessoas que estão negando. Como assim? Eles não querem sair das suas casas. Não querem abandonar. Não querem abandonar. E nós perdemos tempo porque nós não temos lancha, nós não temos verba para botar o pessoal aí. É isso que a gente está fazendo. É algo que o pessoal pode não acreditar. Mas ontem aqui tinha equipe para consertar os barcos e não tinha um alicate, não tinha um arame, precisava arame para consertar mangueira de barco. E como é que vocês estão fazendo? É a organização da sociedade civil, o pessoal vai num bairro, vai numa família, vem gente de Esteio, tem gente aqui de Capão da Canoa que está 4 dias sem dormir, são os vizinhos que estão ajudando. Você está aqui há quanto tempo já? Nós
Nós estávamos aqui das 6, 7 horas ontem até as 7 horas da manhã. Veja como a água avança em um local super populoso. Aqui viviam 80 mil pessoas e essa é a situação atual. Só a população que está ajudando, né? Não tem nenhum governante aqui para nos ajudar, só a população. Não tem nada. Não tem nenhuma só a população. Mais um barco vai se aproximando e quando um barco se aproxima, significa o salvamento de seres humanos e de muitos animais também. Na cidade vizinha, São Leopoldo, o nível da água do rio Sinos, que corta a região, chegou a mais de 7 metros. A estimativa é que 82% dos mais de 200 mil habitantes do município estejam desabrigados ou desalojados. Precisa de gente que desça lá, de barco que busque as pessoas, de barco que desça lá, de barqueiro que vá lá buscar as pessoas que estão morrendo. Os repórteres da Record, Roberto Cabrini e Daniel Vicente, viajaram num avião da Força Aérea Brasileira. O valor equivalente ao custo desse deslocamento será doado pela Record para o SOS Rio Grande do Sul, a conta aberta pelo governo gaúcho para receber doações de pessoas e empresas de todo o país. E você vai ver também. Porto Alegre tem racionamento após maior parte da população ficar sem acesso à água potável. Nossas equipes mostram as cidades mais destruídas pelas chuvas. E caminhando aqui, ó, depois que a água baixou, o cenário desesperador. O trabalho do Exército para encontrar desabrigados. Olha a quantidade de pessoas resgatadas aqui no blindado. Governo libera 580 milhões de reais em emendas parlamentares para conter efeitos das chuvas. E em São Paulo, motorista de carro de luxo que causou acidente com morte se entrega à polícia. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. O número de mortos pelas chuvas no Rio Grande do Sul chegou a 85, de acordo com a Defesa Civil. Vamos voltar agora ao vivo com o jornalista Roberto Cabrini, que está no bairro Matias Velho, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Olá, Cabrini, boa noite. Boa noite, Cris. Nós estamos em um dos locais mais atingidos nessas inundações. Estamos a poucos metros de uma zona totalmente alagada. Canoas é uma cidade de mais de 300 mil habitantes e nessa cidade de mais de 300 mil habitantes, pelo menos 60% das casas foram muito destruídas. Foram destruídas em grande escala. E pode-se dizer também que pelo menos 180 mil pessoas foram atingidas pelas inundações só aqui na cidade de Canoas. Eu vou mostrar para vocês o local onde os animais estão sendo recolhidos, estão sendo tratados. Chamou muito a minha atenção as centenas de animais que foram hoje resgatados e esse trabalho de resgate desses animais continua. Conforme a gente dizia, são 85 óbitos confirmados. Existem pelo menos 134 pessoas que estão desaparecidas e é uma situação que vai sendo atualizada a cada instante. A boa notícia que nós acabamos de receber é que a rede elétrica vai sendo restabelecida pouco a pouco. Outra notícia que nós acabamos de receber também, que choca bastante, uma mãe e seu filhinho e sua criança no Vale do Taquari foi encontrada junto com a sua criança, abraçada, e ela milagrosamente foi salva. Ela ainda está junto com a sua criança em estado muito grave, mas a boa notícia é que os dois foram resgatados. Os trabalhos continuam aqui durante toda a madrugada. A todo instante a gente vê a entrada de barcos de resgate sendo levados até aquela zona. Nós estamos a praticamente 30 metros do local, aonde a todo instante chegam sobreviventes e chegam também animais de estimação. Daqui a pouco eu volto daqui com mais informações. Cris e Celso. Brasil inteiro consternado com a situação do povo do Rio Grande do Sul. Obrigado, Cabrini.
Mais de 330 municípios do Rio Grande do Sul entraram em estado de calamidade pública e as regiões esvaziadas às pressas se tornaram cidades fantasmas, sem moradores, sem água potável e sem luz. A equipe do Jornal da Record foi a primeira a conseguir chegar até 2 das cidades do Vale do Taquari, mais atingidas pelo temporal. Veja na reportagem de Jairo Bastos, Hugo Ramires e Mário Lima. A fila de carros é grande em frente aos poucos postos que ainda têm gasolina. A água do rio Taquari baixou e foi possível chegar até Bom Retiro do Sul. Não há sinal de internet e telefone, nem serviços básicos. E nós temos sem luz desde terça-feira na madrugada, né, na meia-noite, né? A sensação é de tristeza, né? Só de barco a Defesa Civil conseguiu resgatar os corpos de um casal. Lama, entulho e móveis estragados estão por todos os lados. A água destruiu tudo por onde passou. O Vale do Taquari é uma das regiões mais devastadas pelas tempestades deste ano. As cidades mal se recuperaram das chuvas de setembro do ano passado. Esse é o bairro Oriental, no município de Estrela, um bairro populoso com mais de 2.000 pessoas. E caminhando aqui, ó, depois que a água baixou, o cenário desesperador lembra uma cidade fantasma. Casas, olha só. As pessoas saíram do jeito que deu, correndo. A porta da garagem ficou aberta. Aqui, ó, o muro dessa empresa veio abaixo, mesas, a lama que ficou aqui, ó, é muito alta. É um cenário de destruição. O Vitor Hugo mora lá na frente. Ele também precisa de barco para chegar até o que restou da casa. Ela perdeu todo o telhado, porque conforme as casas vinham vindo em favor da correnteza, a correnteza levando, Uma ia bater na outra, os postes arrebentando, as casas foram caindo e boa parte delas foi levando o telhado, foi arrastando tudo e arrancou até o telhado lá de casa. Nesta garagem de ônibus, o prédio desabou. 2 veículos foram levados pela enxurrada. E esta vez aí não pode ficar ninguém no bairro, destruiu casa, derrubou casa. A maioria do pessoal ficou sem moradia, sem nada, né? Com a ajuda de um gerador, começou o trabalho de limpeza deste supermercado. Na calçada, todo o estoque de carnes que foi perdido. A comida a gente teve que jogar tudo fora, não deu para aproveitar nada, né? Os moradores sabem que, além de difícil, o recomeço vai ser lento. Aos poucos, as autoridades têm conseguido desbloquear trechos de estradas no Rio Grande do Sul. No momento, há 99 pontos de interdição em 42 rodovias. O repórter Jairo Bastos está no Vale do Taquari e atualiza as informações para a gente. Boa noite, Jairo. Olá, Celso. Boa noite para você. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Olha, um dos pontos liberados hoje é a importante ponte sobre o Vale do Taquari, que liga os municípios de Lajeado e também a Estrela. Essa ponte chegou a ficar submersa já em Roca Salles, cidade que fica a pouco mais de 30 quilômetros aqui de Teutônia, onde nós estamos agora. Pela primeira vez, os bombeiros conseguiram chegar até lá por terra. Essa cidade ficou ilhada desde o início das tempestades, no início da semana passada. Bom, o trabalho dos bombeiros agora é importante porque eles estão ajudando na limpeza dessa cidade. Por lá, 7 pessoas morreram e outras 15 ainda estão desaparecidas. Serviços básicos ainda estão comprometidos aqui no Rio Grande do Sul. Há mais de 750 mil pessoas sem água potável. Mais de 200 mil imóveis não têm energia elétrica. Há ainda 270 mil estudantes sem aula, porque quase 800 escolas foram afetadas pelos temporais. 55 imóveis dessas instituições estão servindo como abrigos para as pessoas desabrigadas, desalojadas, pessoas que perderam as suas casas. Para você ter uma ideia, mais de 200 mil pessoas em todo o Rio Grande do Sul tiveram que abandonar as suas casas. Uma triste história, um triste momento que vivemos aqui no estado. Cris e Celso. Obrigado, Jairo.
Veja a seguir. Com a devastação causada pelas fortes chuvas, cidades gaúchas estão debaixo d'água e praticamente sumiram do mapa. Câmara dos Deputados analisa ainda hoje a proposta do governo de ajuda ao Rio Grande do Sul. Fernando Sastre Filho, que causou a morte de um motorista de aplicativo durante um acidente, se entregou à polícia. O Jornal da Record está de volta com a cobertura especial sobre a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul. O jornalista Roberto Cabrini traz agora novas informações ao vivo sobre as instalações e o funcionamento dos hospitais de campanha. Cabrini? Pois não, Celso, nós voltamos a falar de Canoas, na Grande Porto Alegre, um dos epicentros dessa tragédia. Eu vou mostrar para vocês agora o local para onde estão sendo trazidos os animais. Impressiona muito a quantidade de animais que estão sendo resgatados. Somente hoje, 150 animais foram resgatados. Nos últimos 2 dias, 500 cães foram resgatados. A Ana Paula é uma das principais voluntárias, coordenadoras do funcionamento das instalações onde ficam os cães. Ana Paula, você pode me explicar como é que estão os cães, as condições em que eles se encontram, de que forma eles têm chegado aqui? Esse local, ele será um atacarejo aqui na nossa cidade. Vamos mostrar enquanto isso? Tá. É um atacarejo em construção, tá? O dono emprestou pra gente. Então, esse trabalho nasceu devido à falta até de possibilidades aqui da entrada, né, da água invadiu ali. Então, não, todo mundo que está tratando pessoas com doenças que estão a gente nota ali, que eles estão numa situação precária, isso, né? São voluntários. Porque então, falta água, falta alimento, isso, né? Esse trabalho nasceu de voluntários, nós não temos ajuda, tudo é doações. Conseguimos o espaço, eu estou aqui há quase 48 horas. Tá? E não se sabe quem são os proprietários desses cães aqui? Não se sabe. Eu dormi aqui essa noite. E se a gente andar mais aqui, Ana Paula? Sem banheiro químico, a gente precisa... Sem luz e sem banheiro químico, está explicando a voluntária. A luz agora, a gente conseguiu... Aqui nós temos outros cães. Isso, ó. Então, qual que é a situação desses animais aqui? Cai, passa por uma triagem com uma veterinária voluntária, tá? Ela faz uma triagem, a gente separa macho e fêmea e separa como consegue, vai amarrando e vai cuidando, vai colocando cobertinha, ração, água, tudo de doação. E poucos donos têm aparecido aqui para resgatar seus animais? Pouquíssimos vêm, eles deixaram para trás seus animais, alguns vieram, mas pouquíssimos, tá? Tá bom. Então, muitos animais daqui, o que aconteceu? De ontem para cá foram quase 500 animais, nós levamos hoje 300 e poucos animais para a Ubra, conseguimos um local lá para guardar, para ajudar, porque aqui nós não temos telhado, tá? Então essa noite dormimos sereno, né? Então, hoje... E você tem expectativa de que muitos outros animais ainda sejam resgatados? Assim, 2 horas atrás nós levamos 350 animais. Em 2 horas, 150 animais apareceram aqui. Sei. Então, a expectativa é que esse número se triplique. Então, a gente precisa muito do apoio, né, das pessoas, porque isso aqui é voluntário. As medicações também estão saindo do nosso bolso. Nós estamos comprando muitas coisas, medicações, e dependemos das doações, né? E essa noite foi bem difícil ficar aqui. Tá, muito obrigado, Ana Paula. E se existe algo que nos comove aqui, Celso e Cris, é essa rede de solidariedade. Os voluntários estão fazendo a diferença aqui e todos eles fazem um apelo. Eles precisam, de forma urgente, de água e de alimentos, tanto para seres humanos como também para esses animais que permanecem abandonados. Rarissimamente, os donos aparecem aqui para resgatá-los. Voltamos com Cris e Celso. Solidariedade importantíssima agora, né, Cabrini? Mas tem um alívio chegando. Nesta segunda-feira, alguns municípios do Rio Grande do Sul amanheceram com o tempo firme. Quem tem os detalhes é a Lidiane Sayuri. Lidi, boa noite. Essa trégua, será que persiste um pouquinho? Infelizmente não, Cris. Dura até amanhã, viu? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. A terça-feira será de tempo firme em toda a região norte e metropolitana de Porto Alegre. Neste momento, chove forte no extremo sul do Rio Grande do Sul, no Amazonas
e em Roraima. Amanhã, a circulação de ventos, a umidade que vem da região norte e o avanço de uma nova frente fria formam mais nuvens de tempestades sobre toda a região sul do estado. O maior volume de chuva está previsto para as cidades de Bagé, Pelotas, Chuí e Canguçu. Em poucas horas, esses municípios podem receber mais uma vez toda a água esperada para o mês de maio. Os temporais vêm com ventania e tem alerta para quarta-feira. Todo o estado gaúcho será atingido por fortes rajadas de vento e a partir de quinta, a temperatura deve cair aproximadamente 10 graus. Um exemplo, em Roca Salles amanhã faz 31 graus. Olha só, na quinta-feira, máxima de 20. Nesta terça, tem previsão de chuva forte para outros estados também. Roraima, Amapá e o norte do Amazonas e do Pará ficam em alerta para deslizamentos e alagamentos. Tempo firme na área clara do mapa. Em Porto Alegre e em Salvador faz até 30 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 35. Em Cuiabá, 38 e até 29 em Manaus. Em São Paulo, até quinta, temperaturas acima dos 30 graus. Aí na sexta, a passagem da frente fria refresca um pouco e faz até 29 graus à tarde. Tempo delivery para o Augusto, que é de Camaçari, na Bahia. Vamos lá, Augusto, boa noite para você. Na terça e na quarta, máxima de 31 graus com chuva passageira à tarde. Na quinta, faz até 30. A gente espera também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR para participação no Tempo Delivery. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Ok, Lidy. A seguir, nossa equipe acompanha a chegada do Exército, que saiu do Paraná para dar suporte aos resgates em Porto Alegre. E veja também, depois de 5 dias isolados, mãe e filho são resgatados por voluntários. Lula envia ao Congresso pedido de decreto para acelerar o repasse de verbas para socorrer o Rio Grande do Sul. O repórter Romeu Piccoli acompanhou uma equipe do Exército que saiu do Paraná para dar suporte a resgates em Porto Alegre. A chuva hoje deu uma trégua, mas boa parte da capital segue alagada e as buscas por pessoas ilhadas continuam. Começo da tarde, homens do Exército se preparam para mais uma missão. Nossa equipe sobe no caminhão para acompanhar os trabalhos. Tem um bote inflável que foi esvaziado, vai ser usado, esse vai ser o veículo usado nos resgates, 3 motores. O nosso destino é a Estação Farrapos, que fica a cerca de 2 quilômetros do Guaíba. Seguimos pelas ruas de Porto Alegre até chegar a um dos pontos de onde partem os barcos em busca de vítimas. O Exército está desembarcando agora aquelas 2 embarcações, que são chamadas de pontões. Elas são usadas para levar os soldados, mas agora elas vão ser utilizadas para o resgate. O blindado, elas são acopladas ao blindado, o blindado puxa, coloca as pessoas que precisam ser resgatadas e aí consegue transportar muito mais gente. Este viaduto não foi inundado, está sendo usado como ponto de saída e de chegada das embarcações. A área também funciona como um apoio para os voluntários e as forças de segurança. As pessoas, as famílias que chegam com fome, com sede, elas já recebem um pouco de alimento, um pouco de água. E os voluntários também que passam o dia, viram à noite trabalhando, também já tem um ponto aqui para se alimentar. Aqui, as pessoas chegam em botes trazendo animais e o pouco que conseguem salvar. Os homens do Exército receberam a informação de que há um prédio com cerca de 300 pessoas que precisam ser resgatadas. A gente vai lançar nossos botes, vai chegar na posição lá e lá do condomínio que está alagado, a gente vai levar para o viaduto próximo. Subimos no bote e seguimos com os militares em busca das vítimas. Olha a quantidade de pessoas resgatadas aqui no blindado do Exército. O cenário é impressionante, a cidade está devastada. Lojas, casas, olha onde está a água nesse carro. É algo inimaginável. Navegar nessas condições é extremamente complicado. Não dá para saber o que tem embaixo. A água é muito escura. Na realidade, a gente está passando por cima de avenidas, então
desde obstáculos que ficaram submersos até tudo. Agora, por exemplo, vem uma onda de outra embarcação que passou. Na realidade, ó, é uma situação bastante difícil. Aqui, na realidade, é um ponto de apoio, um primeiro ponto de apoio. As pessoas são trazidas de áreas mais distantes, param aqui, são deixadas aqui na Estação Farrapos e daqui elas entram nos caminhões. Olha ali, elas entram nos caminhões, dos caminhões elas são levadas para outros pontos mais seguros. O que acontece agora é que as pessoas pediram ajuda, tem alguns idosos aqui, é muito difícil de resgatá-los. As duas idosas saem carregadas nos ombros dos homens da Defesa Civil. 2, 3. Foi. Pronto. Senta dentro do bote. Dentro do bote. E nesse condomínio, a maior parte das pessoas não quer sair. Quem que sair, já saiu, já foi resgatado, só tem mais uma família. Algumas torres têm água e gás. Certo. Vocês estão conseguindo acessar o apartamento de vocês? Sim, eu moro aqui no 6º andar, Torre 1. Eu sou tenente do Exército, eu preciso ajudar. Enquanto eu tiver condições e força, eu vou ajudar. A gente está orientando o pessoal para sair, porque cada vez fica mais difícil de chegar ao recurso aqui, né? A gente não sabe até quando que vai durar essa água. Também em Porto Alegre, quem precisou de ajuda foi o treinador do Grêmio, Renato Gaúcho. Ele estava ilhado no hotel onde mora. A filha dele, Carol Portaluppi, fez uma publicação afirmando que após ficar sem o contato com o pai, recebeu o vídeo do resgate. Situação muito impressionante, desafiadora e inédita no Rio Grande do Sul. Nós vamos agora ao vivo com o repórter Romeu Piccoli, que está no bairro 4º Distrito, uma das áreas mais afetadas da capital gaúcha. Boa noite, Romeu. Oi, boa noite, Cris, boa noite, Celso. Eu estou em cima de um dos muitos viadutos que servem como base, como ponto de saída e de chegada das equipes de resgate. Você tem tanto os veículos anfíbios do Exército, quanto as embarcações, tem as embarcações oficiais de Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, Defesa Civil, além de muitas embarcações de voluntários. Parece até um clichê, mas a solidariedade é algo que chama muito atenção aqui. Mesmo quem não vai para o resgate está aqui fornecendo água, fornecendo comida, as pessoas querem ajudar. Vocês viram que a gente acompanhou uma equipe que veio do Paraná, uma equipe do Exército, e diversos órgãos estão enviando equipes. Hoje, Porto Alegre também recebeu reforço de 12 agentes e 3 embarcações da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Eles também vão ajudar nas áreas inundadas da capital gaúcha. Porto Alegre tem 62 vias totalmente interditadas e 13 parcialmente bloqueadas. Agora, o nível do Guaíba está em 5 metros e 28 centímetros. O limite para a inundação é de 3 metros e, de acordo com especialistas, o nível deve permanecer em cerca de 4 metros pelos próximos 10 dias. Cris, Celso. Obrigado, Piccoli. Esse nível do Guaíba supera a pior crise do Rio Grande do Sul em 1941. Nós vamos do 4º Distrito a Canoas conversar com Roberto Cabrini. Ele está na região metropolitana de Porto Alegre, no viaduto usado para embarque e desembarque dos botes com as vítimas das enchentes. Cabrini. Voltamos a falar diretamente de Canoas, estamos no bairro Matias Velho, que é um dos maiores bairros do país. 50 mil pessoas viviam aqui. Vejam a situação. Esta é a parte mais inundada, vejam só, é um mar de água que se estende ali. A todo instante chegam barcos da polícia e há uma preocupação muito grande nesse instante, há inclusive uma tensão por causa dos saques, por causa dos roubos que estão acontecendo. Então, essa é uma preocupação da polícia. A polícia está tentando vir para cá com um contingente maior para combater os saques. É, nesse instante, a principal preocupação. Amanhã, os resgates serão retomados, resgate de animais e também de sobreviventes. Acredita-se que haja poucos sobreviventes, mas o número de animais ainda deve ser muito grande. Eu volto com uma pequena
imagem que mostra muito bem a situação. Esse rapaz, ele é servidor público. Você é servidor público, né? Você é do gabinete de crise. Como é que você descreve a situação aqui nesse momento? Qual é o seu nome? Alex Abel. Alex, como é que você descreve a situação? Sou servidor do Estado. Nós estamos aqui agora fazendo o rescaldo com a Brigada Militar para que mantenha a segurança. Tem muito saque no local e estão atirando contra as pessoas que estão fazendo o resgate. Então, a integridade, estamos aqui para salvar vidas. Estamos aqui para salvar vidas. E estamos fazendo todo esse rescaldo com 2 barcos da Brigada Militar fortemente armada para fazer essa contenção, para a partir de amanhã de manhã nós dar início aos resgates. Beleza, muito obrigado por suas informações. Portanto, nesse instante, a principal preocupação com o cair da noite é com os roubos e com os saques. É um ambiente de perigo, nós somos orientados a ter muito cuidado aqui, porque pessoas foram assaltadas, pessoas foram vítimas de violência. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Cris e Celso. Até já, Cabrini. Em meio ao cenário de destruição, 2 homens foram presos em flagrante tentando roubar voluntários que trabalham no resgate das vítimas em Porto Alegre. Ao perceber que seriam roubados, os próprios voluntários cercaram os assaltantes e fizeram um cordão de isolamento para eles não fugirem. Em seguida, agentes da Brigada Militar e da Polícia Civil fizeram as prisões. Essa situação caótica, confusa, mobiliza autoridades de todas as esferas. O governo federal já definiu a forma legal para facilitar o envio de recursos ao Rio Grande do Sul. Então, nós vamos a Brasília com o Luiz Fara Monteiro, que traz os detalhes. Olá, Fara, boa noite. Oi, Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos que nos acompanham aqui no JR. É isso mesmo. O presidente Lula enviou hoje ao Congresso Nacional um decreto que tem como objetivo acelerar o repasse de verbas federais para socorrer o Rio Grande do Sul. O presidente Lula anunciou a medida ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do presidente da Câmara, Arthur Lira, além de Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a gente contribua com a recuperação do estado do Rio Grande do Sul. Então, vou assinar aqui a mensagem e esse é o primeiro de um grande número de atos que nós vamos fazer em benefício dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. O projeto de decreto prevê o estado de calamidade em todo o Rio Grande do Sul até 31 de dezembro deste ano. O governo federal fica autorizado a fazer despesas e renúncias fiscais para ajudar o Rio Grande do Sul, sem precisar cumprir regras fiscais. Além de acelerar o repasse de verbas, o decreto também garante segurança jurídica para as medidas que devem ser tomadas pelo governo federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou hoje a criação de uma comissão externa destinada a propor ações contra a tragédia provocada pelas chuvas no Sul. Após uma reunião, as lideranças acertaram a criação de uma comissão externa que vai avaliar a liberação de recursos para o Rio Grande do Sul. Estão em discussão medidas como auxílios emergenciais e a suspensão da dívida do Estado com a União. Nós temos efetivamente um projeto, que seja de mitigação de qualquer emergência climática, algo que vai ter que ser construído ao longo de 3, 4 anos. Os técnicos do Senado e da Câmara se reuniram para avaliar de que forma é possível reduzir a burocracia e liberar recursos para o Rio Grande do Sul. É muito importante dizer, especialmente ao povo do Rio Grande do Sul, que essa passa a ser uma absoluta prioridade do Parlamento brasileiro. No início da noite, uma reunião aqui na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, os líderes partidários decidiram votar ainda nesta segunda-feira a proposta do governo que decreta calamidade pública no Rio Grande do Sul. A análise acelerada da proposta teve o apoio de todas as bancadas. Votamos isso hoje e até quarta-feira nós vamos aguardar toda a conversa que está havendo com o presidente da República, o governador, para tomarmos as outras medidas de excepcionalizarmos os recursos necessários para a reconstrução do Estado. Para saber mais notícias de Brasília, é só você acessar o r7.com. Nós voltamos ao estúdio em São Paulo. Cris e Celso. Obrigada, Fara. A seguir,
Roberto Cabrini atualiza as informações sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. E veja também, Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha Isabela em 2008, é solto após 16 anos. O governo de Israel mantém plano de ação na faixa de Gaza e diz que ainda não há acordo de cessar fogo com o grupo terrorista Hamas. O empresário Fernando Sastre Filho se entregou hoje à polícia em São Paulo. A prisão dele foi decretada na sexta-feira. Ele é acusado de provocar um acidente de trânsito que vitimou um motorista de aplicativo. Foi nesta delegacia da Zona Leste de São Paulo que Fernando Sastre Filho se entregou no fim da tarde de hoje. Ele era considerado foragido desde sábado, quando não foi encontrado em casa para o cumprimento do mandado de prisão expedido pela Justiça. Desde sexta-feira, quando soube a notícia, ele já se prontificou a entregar. Eu que pedi para ele aguardar, porque era um final de semana, né, para vir aí, conversei, conheço todo mundo também, quem trabalha há anos também, tratamento normal, que seria para outro também, e sempre vai cumprir essa decisão da Justiça. Fernando é réu por homicídio doloso quando há intenção de matar e por lesão corporal grave. Ele dirigia o carro de luxo que na madrugada de 31 de março bateu a mais de 100 km por hora na traseira de um carro de aplicativo, matando o motorista Ornaldo Viana. Horas depois de se apresentar, Fernando foi levado para o Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. De boné e escondendo as algemas, Fernando fez o trajeto de ida e volta ao IML num carro descaracterizado. Visivelmente ele está abalado, é uma situação que mexeu com o Brasil inteiro e acredito também mexeu com ele, logicamente. Apesar de ter se apresentado aqui, Fernando Sastre Filho vai passar a noite na carceragem de uma outra delegacia, também na Zona Leste da capital paulista. Amanhã ele deve participar de uma audiência de custódia e só então a Justiça vai decidir para que presídio ele será enviado. A defesa já entrou com um pedido de habeas corpus, que será julgado amanhã no plenário do Superior Tribunal de Justiça. Foi solto agora à noite Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha Isabela em 2008. Nardoni deixou a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, no carro do próprio pai. A Justiça de São Paulo determinou que ele cumpra o restante da pena de 30 anos em regime aberto. Em 2010, Nardoni foi condenado pela morte da filha, Isabela Nardoni, de 5 anos. Além dele, a madrasta da menina, Ana Carolina Jatobá, que também foi condenada, cumpre a pena em regime aberto desde o ano passado. Autoridades israelenses afirmaram hoje que ainda analisam uma proposta de cessar-fogo contra o Hamas. Mais cedo, durante reunião no Egito, o grupo terrorista chegou a anunciar que havia aceitado um acordo de trégua nos combates no Oriente Médio. Houve comemoração na região de Rafah quando a notícia de um possível cessar-fogo foi revelada. E em Tel Aviv, familiares e amigos voltaram às ruas para pedir o retorno dos sequestrados. Pelo menos 132 reféns ainda estão em Gaza em poder dos terroristas. E libertar os sequestrados é um dos objetivos principais da ofensiva militar no território palestino. Durante a noite, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que a proposta do Hamas está longe do ideal. E sem divulgar detalhes do possível acordo de trégua, que já foi aprovado pelo Hamas, afirmou que vai enviar uma delegação para negociar no Cairo. O premier israelense já afirmou diversas vezes que não vai aceitar um acordo que vincule a libertação dos reféns ao fim das ações militares na faixa de Gaza. Segundo Netanyahu, isso garantiria que o grupo terrorista permanecesse como uma ameaça a Israel. Um porta-voz militar de Israel também declarou hoje que todas as propostas para libertar os reféns em Gaza serão examinadas seriamente. Enquanto as tropas israelenses avançam pela cidade de Rafah, milhares de palestinos deixam o território em direção a Al-Mawazi, cidade vizinha onde foi criada uma zona de proteção humanitária. Nós voltamos a falar das enchentes no Rio Grande do Sul. O trabalho de voluntários tem sido essencial para resgatar moradores ilhados no estado. No Vale do Taquari, uma equipe encontrou em meio aos escombros mãe e filho, que tinham sido arrastados por dezenas de quilômetros numa enxurrada na semana passada.
5 dias agarrados a troncos e entulhos. Desde quarta-feira, os dois em cima do barceiro aí, ó. Elvira Pólipo e João Salomone foram encontrados às margens de um rio na cidade de Taquari. O resgate foi feito por um grupo de voluntários a bordo de um barco que, desde o início das chuvas, vasculham a região em busca de vítimas. 2 pessoas. Acho que nós vamos conseguir salvar eles. Os dois se alimentaram apenas de nozes. João se recuperava de uma cirurgia na coluna feita semanas atrás. Não conseguia caminhar de forma alguma, nem parar de pé. Então eles avistaram a porta de geladeira, colocaram a vítima em cima e aí um foi colocando tábuas em cima dos escombros para fazer um caminho para que a porta pudesse deslizar e aí eles conseguiram levar até o barco que estava em torno de 20, 30 metros na água. Aí. Com o empenho do grupo, os dois foram retirados do entulho. Aí tá os dois salvos aí, ó. A casa onde a família morava fica na cidade de Cruzeiro do Sul e foi destruída pela enxurrada. Elvira e João foram arrastados pela correnteza por cerca de 60 quilômetros até o município de Taquari. O marido de Elvira foi levado pela água e ainda está desaparecido. Mãe e filho foram trazidos para este hospital de Taquari. Debilitados, eles vão ficar internados e não há previsão de alta. O quadro de desidratação provocou confusão mental e os dois vão ficar em observação. A senhora chegou aqui com inúmeras picadas de inseto, com hipotermia, chegou desidratada, os pés inchados, parece que teve um entorto no pé esquerdo, foi buscar comida. Para Alexandre, ter conseguido salvar os dois trouxe um alento em dias tão difíceis. Foi um milagre eles terem vindo toda essa distância aí e parar aqui na nossa região. E graças a Deus a nossa turma estava ali em prontidão para conseguir trazer eles de volta para a vida. A devastação nas cidades gaúchas é imensa. Vários municípios estão completamente debaixo d'água e praticamente sumiram do mapa. Na região metropolitana de Porto Alegre, cidades inteiras estão submersas. Do alto para todos os lados que se olha, é só água. Canoas, uma das cidades mais populosas do Rio Grande do Sul, está debaixo d'água. A água atinge os telhados das casas na maior parte dos bairros. Na capital gaúcha é uma situação nunca vista. O Guaíba atingiu a marca histórica de 5,5 metros e continua avançando sobre a cidade. O abastecimento de luz já foi desligado nas áreas atingidas e foi decretado racionamento de água. O Aeroporto Internacional Salgado Filho continua com a pista alagada e fechado. A previsão é de que os pousos e decolagens só voltem a acontecer depois do dia 30 de maio. Esta é mais uma imagem do drama que os moradores de Porto Alegre estão vivendo. Centenas de pessoas que tiveram as casas alagadas decidiram sair rumo ao litoral. Neste engarrafamento também estão moradores que já ficaram sem água ou que estão com medo de ficar sem abastecimento. É uma cena que nunca foi vista na capital do Rio Grande do Sul. Mais de 7.000 pessoas estão acolhidas em ao menos 60 abrigos temporários em Porto Alegre. Nos supermercados da cidade, as prateleiras estão vazias. Nas áreas alagadas da região metropolitana, pessoas isoladas foram resgatadas em mais um dia de drama. Em Eldorado do Sul, a enchente atingiu a cidade inteira. Equipes da Polícia Federal do Paraná atuam no resgate de moradores que continuam ilhados. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, mais de 150.000 pessoas estão fora de casa. A Força Aérea Brasileira levou cilindros de oxigênio até São Jerônimo, na região oeste do estado, que estava desabastecida.
O governo federal anunciou a liberação de mais de 580 milhões de reais de emendas parlamentares. Desse total, a maior parte, quase 540 milhões, será destinada à saúde. Na quarta se vota no Congresso a liberação das emendas especiais, totalizando 448 milhões. Mais ainda, tem muitos parlamentares que precisam definir para onde vão as suas emendas e, uma vez definindo, em 24, 48 horas as emendas serão pagas. E a repórter Vanessa Felipe está nesse momento na rodovia estadual 040, que liga Porto Alegre à cidade de Canoas. Já são 5 horas na estrada, num percurso de cerca de 20 quilômetros. Vanessa? Exatamente, boa noite, Celso. Normalmente a gente faz essa viagem em no máximo 30 minutos. Hoje tentamos, durante toda a tarde e começo da noite, chegar a Canoas e olha, não teve jeito. Como nós temos mostrado na programação da Record, é uma das cidades mais afetadas e mais destruídas aqui da região metropolitana. Neste momento, o que a gente está acompanhando? Uma movimentação que agora diminuiu um pouco, mas que foi muito intensa durante toda a tarde, de motoristas, moradores de Porto Alegre deixando a cidade. Esta, no momento, é a única saída possível da capital. E, aliás, o prefeito fez um pedido para que quem possa vá para o litoral sul e aqui é justamente o caminho. Cris, Celso. Obrigado, Vanessa. A Igreja Universal também se uniu para ajudar as vítimas das cheias na campanha SOS Chuvas do Rio Grande do Sul. São 18 mil voluntários por todo o estado, distribuindo marmitas, cobertores, kits de higiene e água aos moradores isolados. De caiaque, voluntários da Unisocial procuram por moradores pelo centro de Porto Alegre. Quantos marmitex precisa aí? 5. Para fugir da inundação, um homem se abrigou em cima do telhado do posto de combustível. Aí tá precisando de comida? Neste prédio, uma família recebe as marmitas nas escadas. Mais tarde nós vamos trazer a janta, tá? Os voluntários da Unisocial distribuíram 75 mil garrafas d'água, além de 18 toneladas de comida para quem foi afetado, mas ainda tem fogão para cozinhar. E aí levamos até aqui 23 mil marmitex. Ou seja, o Unisocial não para. Então a situação é difícil, é dolorosa, mas a experiência de outras situações está nos ajudando muito agora. As doações também incluem cobertores, kits de higiene e lanches. 334 municípios atingidos pelos temporais foram ajudados pelo trabalho da Unisocial. E você também pode colaborar, fazendo uma doação de qualquer valor. A chave Pix da Unisocial é social@universal.org. O valor da doação será revertido em comida, cobertores e suprimentos para famílias que estão desabrigadas na maior tragédia climática do sul do Brasil. O governo do estado do Rio Grande do Sul reativou a chave Pix, utilizada para receber doações das enchentes do ano passado. A chave Pix é o CNPJ 92958 800 0001 38. Segundo as autoridades, os recursos serão todos direcionados para o apoio humanitário às comunidades afetadas pelas cheias. Um comitê também será criado para fazer a gestão da conta que está recebendo as doações. A hora é de solidariedade. Nós vamos voltar a falar com o nosso colega Roberto Cabrini, que traz as últimas informações direto de Canoas, no Rio Grande do Sul. Cabrini. Voltamos a falar ao vivo de Canoas no momento em que o bote inflável do Corpo de Bombeiros se prepara para voltar para as águas de Matias Velho e para mais uma operação de resgate. Vejam só, os homens estão aproveitando agora esse final de noite para mais uma operação de resgate
eles vão em busca de possíveis sobreviventes e também de animais que continuam nessas águas, nessa imensidão de águas. E nesse instante eu gostaria também de aproveitar para dar uma boa notícia em meio a tantas dificuldades. O nível de água baixou. O nível que era de 4 metros baixou agora para 3,5 metros. A gente vê ali naquele bar, neste depósito, a gente percebe visualmente que o nível das águas aqui baixou. E existe, é claro, a esperança de que o nível baixando, a situação também possa se normalizar. Estamos falando de um estado que pede ajuda de todo um país. Um estado que precisa de alimentos, que precisa de água, que precisa de mantimentos. Nós voltamos a falar a qualquer momento com mais informações, com a cobertura completa desta tragédia, a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul. Voltamos com Cris e Celso. Obrigada, Cabrini. Essa edição termina aqui e a cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul você acompanha à 00:30 no Jornal da Record. E amanhã no Fala Brasil. Fique agora com a série Reis, a Decadência. E logo depois de Gênesis ao vivo, tem eliminação do reality A Grande Conquista. Entre no r7.com e vote em quem você quer que permaneça na competição. Boa noite. Boa noite.